Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês são inscritos. Iremos começar o culto nessa tarde, culto completo. Nesta tarde, 16h46, 20/3/2026, sexta-feira, 16h46 da tarde. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro, e há o juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha aí que palavra forte, hein? Então, se tiver de negócio em juízo pertencente a esta vida, pões na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Jeová? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avaretos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Jeová. Tá vendo aí, meus irmãos, meus irmãos? Tá vendo aí? Tá assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, né? Prestou atenção no versículo 10, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 6 e versículo 10 de 1 Coríntios. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Jeová. Tá vendo? Tá vendo, né? Por isso que eu falo, para de errar. A escrita aqui, ó, não erreis. Para de errar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Para de errar que a sua vida vai dar certo. É só parar de errar. Como diz, é só você parar de complicar as coisas e facilitar as coisas. Você mesmo tem que facilitar as coisas e não colocar dificuldade. Entendeu? E é que alguns têm sido mais haver sido lavado, mais haver sido santificado, mas haver sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Jeová. Os nossos corpos são membros de Cristo. Prestou atenção aqui? Os nossos corpos são membros de Cristo. Tá vendo? Por que tem que cuidar do corpo? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Jeová, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Jeová, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Tá vendo, meu irmão? Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de um meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se o corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado e que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo aí, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Jeová, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Jeová no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Jeová. É por isso, né? Isso aqui é importante porque quando o homem está casado, não pode separar mais. Por quê? Os dois já vai ser uma carne só. Pode separar, sim, se o homem pegar a faca para a mulher e a mulher pegar a faca, e essa mulher, se a mulher dá porrada no homem ou o homem dá porrada na mulher, né? À toa, né? À toa. Como diz, brigar à toa. Aí tem que separar, mas não vai casar mais também não. Agora, é por isso que o Criador
detesto a prostituição, por quê? Quando o homem vai procurar uma mulher, ele tem que ficar com aquela mulher. Ele não já deitou com aquela mulher, agora ele vai ter que cuidar da mulher, né? Então, é isso que é o importante. Por isso que não pode separar. Como diz, ó, tá namorando? Continua namorando. Ah, o namoro não deu certo, então sai antes de casar. Por quê? Se casou, pode divorciar, mas casar nunca mais. Entendeu? Entendeu agora? Então, porque serão, disse, dois numa só carne, não sabeis que se ajuda com a meretriz e faz um corpo com ela, tá vendo? O Criador salva todo mundo, ele salva quem crê nele, né? Mas ele já conhece nós de tudo, ele já conhece nós de tudo, entendeu? De tudo. Por isso que não pode prostituir, nem cair em adultério, e nem ficar casando toda hora. Que uma hora vai dar errado e vai dar problema grave. Entendeu? Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto. Nesta tarde de hoje, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, os ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí. À noite eu estou de volta com força completa, que aqui não para jamais. E eu estou na correria também na rua. Fui na rua e agora essa hora que eu estou gravando o vídeo, porque quem me conhece já sabe, o pastor Simão não para por nada, sempre está fazendo alguma coisa, né? E depois daqui eu vou ter que olhar mais coisa, né? Então a obra não para e nem vai parar. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite eu estou de volta com tudo. Isso aqui que é interessante. Que até os santos que é eu, vamos julgar os anjos lá. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, tá vendo? É só o santo, só aquele que anda em santidade, que devolve os dízimos da oferta, que é fiel, igual eu sou fiel. Nós vamos julgar os anjos também. Tá vendo? Isso é uma... Olha que autoridade que o Criador deu para o homem que é fiel à Trindade, que é fiel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é fiel à igreja, que é fiel à palavra. Olha que autoridade que o Criador deu para o homem. Tá vendo? Isso me traz uma felicidade. Olha, não sabeis vós que devem julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Como diz, nós vamos julgar o bem e o mal. Tá vendo? Isso é uma palavra interessantíssima demais, muito interessante mesmo, que muda a vida da gente. Aleluia, sabendo que verdadeiramente o Criador vai dar a oportunidade dos fiéis julgarem o mundo. Por isso que eu falo, não é o mundo que manda na igreja, é a igreja que manda no mundo. O mundo não manda na igreja, é a igreja que manda no mundo. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aí já está confirmando que verdadeiramente os santos fiéis é que manda no mundo, não é o mundo que manda nos fiéis. Entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tá vendo, ó? Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Tá vendo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, tá vendo? Me confirmando aqui, ó, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Oh, aleluia. Até me alegro com isso. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite vou estar de volta. Tá vendo aí que palavra forte? Tá vendo? Só para nós terminar aqui, ó. Só para confirmar e terminar. Então, se tiver de negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, eu digo, não há pois entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Tá vendo, né?
Tá vendo, né? Na verdade, já realmente uma falta entre vós, ter de demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Javá, tá vendo aí? Viu, né, meus irmãos? Ó, para vocês meditar nas suas mentes e colocar em prática. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Javá, tá vendo? Até o próximo culto e o próximo vídeo, à noite eu estou de volta. Aí a pessoa fala, a bebida alcoólica pode beber, não pode não, tá condenando aqui. Quem diz que crente pode beber bebida alcoólica? Nunca pode. Tá vendo? Olha lá, nem os bêbados, tá vendo? Meus irmãos, vai aprender com a palavra, vai aprender a estudar a palavra. Aprende com os cultos dessa igreja aqui, que sua vida vai mudar assim, ó, rápido. Até o próximo culto e o próximo vídeo à noite.